André terá pontos de recarga para bilhete único. Centros públicos do ABC oferecem vagas de emprego. Novo aumento do plano de saúde é divulgado no Diário Oficial. Hoje recebemos em nossos estúdios o secretário executivo da Agência de Desenvolvimento Econômico do Grande ABC, Giovanni Rocco. Segunda-feira, 6 de junho de 2016. Está no ar o J mais ABC. Boa noite. A partir de agora, o usuário do transporte público de Santo André conta com diversos pontos de recarga do bilhete único. Diversos centros comerciais de Santo André contam agora com pontos de recarga para o bilhete único andreense. Ao todo, são 80 locais que vão receber as instalações. De acordo com a Associação das Empresas do Sistema de Transporte Público de Santo André, vários bairros foram priorizados, como Cidade São Jorge, Jardim Marec, Parque Geraci, Romero Tom, Condomínio Maracanã, Ana Maria, Vila Luzita e Parque Novo Oratório. Com o pagamento de apenas uma tarifa, o usuário vai poder utilizar até 3 linhas para chegar ao seu destino por um período de até 1h30 para a ida nos dias úteis e de até 2 horas aos sábados, domingos e feriados. Pagando outra passagem válida por igual período, o passageiro pode realizar trajeto de volta utilizando mais de um veículo linha. A segunda-feira foi de tempo chuvoso. No início da tarde, choveu em vários pontos, fazendo com que a temperatura caísse ao longo do dia na região. Há risco de temporais à noite. Veja a previsão para amanhã. São Bernardo, a mínima prevista é de 13 graus e máxima de 17 graus, podendo chover de manhã e à noite. Na capital de São Paulo, os termômetros atingem mínima de 14 e máxima de 19 graus. O tempo nublado traz possibilidades de chuva de manhã e à noite. Já em Santos, cidade litorânea, o tempo fica entre 16 de mínima e 21 graus de máxima, com possibilidade de chuva a qualquer hora. E em Piracicaba, a previsão é de 16 graus de mínima e 22 graus de máxima, o que traz possibilidade de chuva para a cidade o dia todo. Nesta segunda-feira, os prefeitos da região se reuniram na 75ª Assembleia Geral do Consórcio Intermunicipal do Grande ABC. O convidado ilustre do encontro, o presidente do Sebrae Nacional, Guilherme Afife Domingos, anunciou um pacote de medidas para contemplar micro e pequenos empresários. Olha, nós temos aí 2 problemas sérios. Bom, o primeiro é o crédito voltado à micro e pequena empresa. E nós pretendemos aqui para a região do ABC levar o crédito de capital de giro, que eu considero o oxigênio para a travessia daquelas empresas formalizadas. E o outro projeto é o SuperMEI, que é a reorientação daquele que hoje está desempregado, que está até em layoff nas suas empresas, aguardando uma oportunidade do retorno do emprego, dele ter uma chance de trabalhar como empreendedor individual, dele buscar trabalhar por conta própria. Para isso, nós estamos disponibilizando inúmeros cursos que permitam a ele olhar a opção do por conta própria, inclusive assisti-lo com crédito orientado para que ele possa começar essa missão. Nós vamos fazer primeiro o feirão do crédito orientado. E em segundo, nós vamos fazer o lançamento do SuperMEI, num outro evento, que é destinado a exatamente aquele que está buscando uma oportunidade de trabalhar e não está conseguindo. O primeiro feirão de crédito do ABC está programado para 17 de junho.
O meu convidado de hoje é o secretário executivo da Agência de Desenvolvimento Econômico do Grande ABC, Giovanni Rocco, que esteve na 75ª Assembleia Geral do Consórcio Intermunicipal do Grande ABC, acompanhando o evento que reuniu prefeitos e o presidente do Sebrae, Guilherme Afife Domingos. Boa noite, seja muito bem-vindo ao J+. Olha, Giovanni, como estão os preparativos para o Seminário Intermunicipal Desenvolvimento e Governança Regional, diagnósticos e perspectivas a partir da região metropolitana de São Paulo? Seja bem-vindo. Obrigado, boa noite, sempre um prazer estar aqui com os amigos da TV+, e boa noite para todos que estão em casa. A expectativa é muito grande porque essa iniciativa coloca a região do Grande ABC como uma grande liderança da região metropolitana. Então, os exemplos, as decisões que são tomadas aqui são todas compartilhadas nas outras regiões. Haja vista a nossa política de desenvolvimento regional, o nosso consórcio intermunicipal é o primeiro do país e a nossa agência de desenvolvimento econômico também é a primeira do país. Como é que foi a sua avaliação em relação à vinda do presidente do Sebrae para esse evento? Nós recebemos com muita alegria, muita felicidade, porque a nossa região vai ser contemplada com o primeiro plano de captação de recursos para créditos voltados para micro e pequenas empresas. Por que disso? Porque nós temos uma estrutura governamental de articulação regional consolidada, que é, novamente, repetindo, o consórcio e a Agência de Desenvolvimento Econômico do Grande ABC. Foram captados pelo Sebrae Nacional 5 bilhões de reais do FAT, Fundo de Amparo ao Trabalhador, para ser destinado exatamente para crédito para as micro e pequenas empresas. Agora, Giovanni, como o encontro balanceou as atividades do Centro Regional de Formação e Segurança Urbana, inaugurado em dezembro de 2015? O centro, na realidade, a Assembleia de Prefeitos, ela é uma reunião que começa às 9 da manhã e termina entre 11h30 e meio-dia, toda a primeira segunda-feira do mês. Foram tratados diversos assuntos. Foram tratados assuntos do cotidiano das 7 cidades. Esse foi um dos assuntos, que é a questão da formação regional da Guarda Municipal, que é o consórcio intermunicipal e a agência são agentes estratégicos para quê? Para que as decisões sejam tomadas em conjunto. Então, ao invés de São Bernardo, por exemplo, construir um centro de formação para a Guarda Municipal, por que não construir um só para atender os 7 municípios? Então, esses assuntos todos. Eu represento as informações com relação à área econômica. Então, hoje, que foi uma das pautas nossas da Agência de Desenvolvimento Econômico, foi essa oportunidade para enfrentamento da crise. Historicamente, o Grande ABC, ele entra primeiro na crise e sai primeiro também, em função do nosso DNA industrial. Então, primeiro a crise atinge a indústria, na sequência, ela atinge o comércio e os serviços. Então, nós estamos como foco estratégico o enfrentamento da crise na indústria e um dos gargalos é a concessão de crédito. E nós estamos falando de crédito específico para as micro e pequenas empresas. Então, a nossa região ela é contemplada com esse primeiro feirão de crédito. Então, nós pensamos uma ação específica que seja de impacto, né, para que a região sinta melhora, que tenha perspectiva de melhora. E a nossa ideia é fazer um grande evento no dia 17, agora, desse mês, lá no Senac, em São Bernardo, ali naquele prédio ao lado do Shopping Metrópole, com 3 focos específicos. Primeiro, nós vamos fazer um grande atendimento às pessoas que estão com problemas cadastrais, com nome sujo, essas coisas. Então, vai ter lá uma triagem para identificar quem são os empresários, os pequenos e micros só, da região que estão com esse problema. No segundo ponto, capacitação profissional e palestras, e as instituições financeiras vão estar lá para disponibilizar. E daí a importância do presidente do Sebrae ter estado aqui hoje, que nos consolida como prioridade nesse momento para o enfrentamento dessa baixa desse ciclo econômico.
Já o andamento dos 21 novos projetos do Plano Regional de Mobilidade do consórcio, como está esse andamento? Ele está numa condição de atualização dos dados dos municípios, né? E a tendência é que nós teremos novidades em breve. Agora, tem aí foi anunciado a volta da campanha Travessia Segura, né? Que foi importante esse anúncio. Haverá alguma inovação nessa nova etapa? Com certeza. O principal dessa nova etapa é a conscientização dos motoristas, né? Das pessoas que fazem a condução dos carros, né? Dos motoristas dos veículos. Porque não adianta nada o pedestre fazer o sinal e o carro não parar. Então, essa conscientização é muito importante. E daí a importância de praticar isso nas lombofaixas que nós temos, nas 7 cidades. E, além disso, um dos sinais importantes dessa campanha foi que as crianças começaram a educar os pais. Então, as crianças começaram a falar: papai, você precisa parar o carro na hora que alguém faz o sinal. Então, isso já é resultado de uma nova conscientização. Conscientização e questão da educação de berço, né? Giovanni Rocco, secretário executivo da Agência de Desenvolvimento Econômico do Grande ABC. A gente bateu um papo, foi um prazer tê-lo aqui. Muito prazer, estamos sempre à disposição. Obrigado. Veja a seguir. Vagas de emprego são oferecidas pelos centros públicos da região. Preço da cesta básica fica estável no ABC. Reajuste do plano de saúde vai mexer no bolso do consumidor. Confira também como fechou o dólar nesta segunda-feira. Voltamos já. Centros públicos do ABC disponibilizam mais de 140 vagas para esta semana. Veja quais são elas em nossa reportagem. À procura de um trabalho? Bom, a Central de Trabalho e Renda de São Bernardo oferece 157 vagas nesta semana. As oportunidades são para diversas áreas e níveis de escolaridade. Entre as opções estão para monitor de alunos, auxiliar de linha de produção, porteiro e embalador à mão. Há também ofertas para as pessoas com deficiência, como para repositor de mercadorias. Interessados devem comparecer em uma das unidades da CTR, localizadas no centro de São Bernardo e na subprefeitura do Riacho Grande. Já no Centro Público de Trabalho e Renda de Mauá, são ofertadas 50 vagas de emprego. Entre elas, a disponibilidade para instalador de som e acessórios de veículos, estoquista, técnico de enfermagem e açougueiro. Para pessoas com deficiência, há oportunidades como motorista de ônibus urbano e balconista. Para se cadastrar a uma das vagas, o candidato deve comparecer no CPTR. O atendimento é de segunda a sexta-feira, das 8 da manhã às 5 horas da tarde. Tanto na CTR como no CPTR, é necessário o candidato estar munido com documentos como RG, CPF e carteira de trabalho, ou preencher ficha por meio do site do Ministério do Trabalho. Preço da cesta básica na região fica praticamente estável na transição de abril para maio. A cesta básica na região teve um leve aumento de 0,69% com relação a abril. Em valores, isso significa um custo adicional de R$ 3,74 para o bolso do consumidor neste começo de maio. Na média geral, a cesta básica passou de R$ 539,55 para R$ 543,30. Os itens que mais encareceram foram a batata, 16,33%, a cebola, 13,20%, o litro de leite, 6,48% e o feijão carioca, 5,59%. Já os alimentos que tiveram baixa foram o tomate, 17,55%, a banana,
13,57% e a unidade da alface, 9,57%. O levantamento foi feito pela Companhia Regional de Abastecimento Integrado de Santo André, a CRAISA, que avaliou 34 produtos em estabelecimentos do ABC. O dólar fechou nesta segunda-feira abaixo de R$ 3,50 pela primeira vez em mais de 3 semanas. Veja os números do mercado financeiro desta sexta-feira. O dólar fechou em baixa de 0,88%, vendido a R$ 3,49. O euro encerrou em desvalorização de 0,78%, vendido a R$ 3,97. E a Bovespa fechou o dia em queda de 0,60%. Vem aí um novo aumento para o bolso dos munícipes da região. A Agência Nacional de Saúde Suplementar, a ANS, determinou teto de reajuste de até 13,54% para os planos de saúde individuais e familiares. O reajuste será aos planos contratados a partir de janeiro de 2009 ou adaptados à Lei 9.656/98 e é válido para o período de maio de 2016 a abril de 2017. A medida foi publicada na segunda-feira, dia 6, no Diário Oficial da União. A medida vai afetar 8.300.000 beneficiários, cerca de 17% do total de 48.800.000 consumidores de planos de assistência médica no Brasil, de acordo com dados referentes a abril de 2016. A metodologia usada para calcular o índice, segundo a ANS, é a mesma desde 2001 e leva em consideração a média dos percentuais de reajuste aplicados pelas operadoras aos contratos de planos coletivos com mais de 30 beneficiários. O índice de reajuste somente vai poder ser aplicado a partir da data de aniversário de cada contrato. Se o mês de aniversário do contrato for em maio ou em junho, por exemplo, será permitida a cobrança retroativa nas mensalidades de julho e agosto. Para os contratos com aniversário entre julho de 2016 e abril de 2017, não poderá haver cobrança retroativa. Exposição em São Caetano mostra os horrores do Holocausto nazista. Confira também as últimas notícias do futebol com Marcos Bonechini. O J+ABC volta em instantes. Vias em São Bernardo tiveram velocidade reduzida. Vamos saber mais informações agora com o repórter André Gianocari em nosso Link Mais. Boa noite, André. Isso mesmo, Maurício. Boa noite a você assinante que está acompanhando mais essa edição do J+. A gente está aqui bem na divisa de São Bernardo com Santo André. Aliás, Santo André, Maurício, está fazendo 18 graus nesse momento, bastante frio. E a gente está aqui na Pereira Barreto. Estamos às margens dessa importante avenida aqui, que faz o ligamento entre as cidades do ABC. A gente não observou, Maurício, diferentemente do que nós vimos na sexta-feira, um trânsito intenso nessa segunda-feira. Portanto, aí o sinal está bastante verde para o motorista, tanto que segue no sentido São Bernardo, quanto quem segue no sentido oposto, no sentido Santo André. Mas por falar em São Bernardo, Maurício, para garantir aí a maior segurança, como você disse, aos motoristas e pedestres, né? Está sendo reduzida aí e também reduzir o número de acidentes. A Prefeitura de São Bernardo, ela está seguindo com a estratégia de reduzir a velocidade máxima permitida em importantes vias da cidade. Essa alteração agora foi feita em trechos da Avenida Peri, Ronchete e Luiz Pecchini, onde a velocidade foi de 60 km para 40 km. E na Avenida Nova Lions, a velocidade foi de 60 para 50. Apesar da velocidade máxima já ter sido alterada, infrações começarão a ser multadas apenas em julho. Até lá, os motoristas serão informados da novidade por meio de faixas e banners. Na Avenida Peri, Ronchete e Luiz Pecchini, as novas velocidades regulamentadas também foram adotadas em função de obras no córrego Saracantã.
e da construção do corredor de ônibus leste-oeste. Segundo o Código de Trânsito Brasileiro, é possível haver redução automática de velocidade onde há obras urbanas. Ao final das intervenções, vias terão outra configuração e, portanto, vão exigir novos estudos de velocidade. Também houve a instalação de nova sinalização nessas mesmas vias, com placas regulamentadoras, faixas e banners informativos. Com imagens de Renato Lima, André Janocari, para o J+ ABC. Obrigado, André. Choveu? Vá devagar. Maior exposição itinerante sobre o Holocausto está aberta em São Caetano do Sul. Os horrores do genocídio antissemita praticado na Segunda Guerra Mundial estão retratados na mostra Jamais Esquecidos, Holocausto, no Centro de Capacitação dos Profissionais da Educação, o CECAP, em São Caetano do Sul. Aqui o visitante vai poder ver de perto como viveram os condenados pelo regime nazista no último grande conflito global, que durou 6 anos, de 1939 a 1945. O antissemitismo levou 6 milhões de judeus à morte, incluindo 1.500 crianças, além de adversários políticos do então chefe do Estado alemão, Adolf Hitler, homossexuais, ciganos, negros, maçons e pessoas com deficiência física e mental. A volta ao passado é feita por meio de fotos, vídeos, textos, músicas, instalações e réplicas de objetos daquela época. A metragem da exposição é de cerca de 300 metros. O conteúdo faz um paralelo com a violência nos dias atuais. Uma parceria entre os organizadores e a Prefeitura de São Caetano pretende levar todos os alunos da rede municipal de ensino ao evento expositivo. As estudantes Luciana e Mariana ficaram impressionadas com o que viram. A exposição foi muito bem feita, sabe? Tem um monte de coisa muito interessante e eu estou gostando bastante. Eu acho um assunto muito chocante, né? E nessa exposição mostra mesmo a realidade que foi, sabe? Choca muito, dá para se emocionar muito. Eric, de apenas 12 anos, é um apaixonado pelo tema. Ele quase ficou sem palavras para descrever o que sentiu quando viu a cama onde os prisioneiros dormiam com a mesma roupa usada durante o dia no trabalho pesado. Eu acho que foi bem complicado, eu acho bem impressionante ter gente sobrevivido, né? E não sei explicar, que é muito emocionante para mim que vai ver tudo isso, um monte de coisa sobre esse assunto e vem agora e ver o que eles passaram realmente, coisa assim. A visitação pode ser realizada de segunda a sexta, das 8 da manhã às 6 da noite e aos sábados, do meio-dia às 4 da tarde. A entrada para a exposição Jamais Esquecidos, Holocausto, que vai até 30 de junho, é gratuita. André Janocari, para o J+ ABC. Vale conhecer. Vamos ao nosso giro esportivo, que traz as últimas do futebol. Marcos, neste final de semana tiveram muitos gols. Quais são as últimas do Brasileirão? Boa noite. Boa noite, Maurício. Foi um final de semana agitado e olha, todos os grandes de São Paulo venceram seus jogos, hein? No sábado, deu timão e de virada por 2-1 em cima do Coritiba no Itaquerão. Marcando seus gols aí nos últimos 4 minutos da partida, a Fiel vibrou como nunca aí com a vitória do seu time, hein? Mas alegrias à parte, o clube já se prepara aí para uma nova possível debandada de atletas no segundo semestre. Aí, entre os atletas que podem sair, o zagueiro Felipe, o meio-campo Elias, até o goleiro Cássio insatisfeito com a reserva, o atacante Romero, que é o artilheiro do time na temporada, mas está fora, também não é titular, e até o lateral Fagner, destaque do time, já tem sondagens. Vamos ver como é que fica o Corinthians para o segundo semestre. O Corinthians que esse final de semana assumiu a liderança do Brasileirão. O Santos passou fácil pelo Botafogo no domingo pela manhã no Pacaembu, 3-0. Mas a notícia ruim que o clube recebeu é sobre o novo reforço, o atacante Rodrigão. Ele sofreu um entorse no tornozelo no sábado e pode desfalcar a equipe sem ao menos ter estreado. Já o Palmeiras finalmente venceu fora de casa e olha, com gols de Gabriel Jesus e Jean de pênalti. E o Palmeiras reclamou ainda outras penalidades não marcadas, hein? E a vítima foi o Flamengo em Brasília. O placar, 2-1.
Nota triste mais uma vez. As organizadas de Palmeiras e Flamengo entraram em conflito, deixando uma vítima em estado grave e muita gente em pânico, inclusive famílias presentes no Mané Garrincha. Até quando, né? Já o São Paulo, mesmo com time misto, tomou conhecimento do Cruzeiro, nem do Mineirão, e venceu por 1-0 fora de casa, gol do atacante Ítalo. O técnico Paton Balsa colocou em campo vários atletas vindos da categoria de base no segundo tempo. E mesmo assim, o time voltou a ter bom desempenho, hein? E vou falar aí daqui a pouquinho, a gente volta trazendo mais notícias do Brasileirão. Olha, da seleção brasileira que disputa a Copa América, não começou muito bem não, hein? E dos times aqui da região. Então confiram comigo daqui a pouquinho, às 8 horas da noite, no Esporte Mais. Até já! Muito obrigado, Marcos. Às 9 da noite tem Futebol Mais Debate. Carlos Carreiras, Jorge Nicola e Guga Mendonça trazem informação com opinião sobre o mundo da bola. Saiba os detalhes da rodada do final de semana do Brasileirão. Não perca também tudo isso aqui na tela da TV+. Veja também pelo site www.tvmaisabc.com.br. E o J Mais ABC desta segunda-feira termina aqui. Outra exibição do nosso telejornal você confere à 00:30. Nós voltamos amanhã às 7 da noite. Até lá!